Oi, queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos para mais uma aula de grego nesse nosso terceiro trimestre. Vamos continuar falando dos adjetivos. Na semana passada a gente falou um pouco, foi a primeira aula sobre adjetivo. Essa semana nós vamos falar mais um pouco sobre essa classe de palavras. Então, nós já abrangemos aí algumas classes de palavras, falamos sobre os substantivos, os artigos, um pouquinho de verbo. Agora vamos falar sobre adjetivos. E mais para frente a gente volta para os verbos, tá certo? Caso você esteja com alguma dúvida, alguma coisa desse tipo, volta lá na aula passada, dá mais uma olhada e depois vem para essa aula, tá bom? Então, o uso dos adjetivos, né? Ainda falando sobre adjetivo, nós vamos dar continuação a respeito dos usos, das formas que ele aparece na frase. Letra A. Rho pistos doulos. Observe que essa frase ela tá toda no nominativo. Rho pistos doulos, o fiel servo. Já rho doulos estin pistos, o servo é fiel. Já muda por quê? Na primeira frase a gente tem o artigo rho, adjetivo pistos e substantivo doulos, pistos fiel, doulos servo. Na segunda frase nós temos rho, doulos, nominativo, esti, verbo, eimi, lembra do verbo eimi? Verbo ser ou estar, e aí nós temos o pistos, que é o adjetivo, então fica o servo é fiel. A primeira, o servo fiel, a segunda com o verbo de ligação, o servo é fiel. Dando continuidade, os adjetivos podem ocupar duas posições diferentes na frase. Ou diretamente ao lado do substantivo, exemplo, um servo fiel, está exatamente ali, servo fiel, um do ladinho do outro, ou ligado ao substantivo por um verbo auxiliar. O servo é, verbo auxiliar, fiel. A primeira posição, onde o adjetivo fica diretamente ligado ao substantivo, nós chamamos de posição atributiva. E a segunda posição, quando o adjetivo é ligado ao substantivo por um verbo de ligação, nós chamamos de predicativa. Então, a primeira posição é atributiva e a segunda posição é a predicativa, tá certo? E pode acontecer de nenhuma única frase ter os dois adjetivos, tanto o atributivo como o predicativo. Olha, no slide seguinte, ainda no uso dos adjetivos, está assim, exemplo, o bom servo é fiel. Observe que, em cima do substantivo servo, nós temos dois adjetivos. Bom, ele é bom, e ele é fiel. O bom está diretamente ligado a ele. Temos o artigo o adjetivo bom, logo em seguida, imediatamente em seguida, o substantivo servo, depois o verbo de ligação é, e por último, o adjetivo fiel. Então, observem a estrutura dessa frase. Bom é o adjetivo atributivo, servo o substantivo, é verbo auxiliar, verbo de ligação, fiel, adjetivo predicativo. Então, em uma única frase, nós temos as duas formas. Bom fazendo o papel de adjetivo atributivo e fiel fazendo o papel de adjetivo predicativo. Basicamente, o entendimento é aquele que é ligado diretamente ao substantivo sem o uso do verbo auxiliar faz o papel de adjetivo atributivo, e aquele que é ligado ao substantivo através de um verbo auxiliar faz o papel de adjetivo predicativo, tá certo? São essas duas formas de uso. Ainda falando do uso dos adjetivos, letra C, acompanhem aí na letra C. Adjetivo atributivo. No português, a posição do adjetivo atributivo pode ser antes ou depois do substantivo. E aí nós temos o exemplo, o bom pastor, o servo fiel. Você pode observar que no primeiro exemplo, o adjetivo atributivo vem antes, o bom pastor, né? Pastor substantivo, bom adjetivo atributivo, mas já na segunda
frase vem depois. O servo substantivo, fiel, adjetivo atributivo, vem depois. Então pode vir antes ou pode vir depois. A mesma coisa acontece no grego, só que a posição normal do adjetivo atributivo no grego é antes do substantivo. Então, pode aparecer tanto antes como no final, mas o comum, o mais normal é aparecer, o mais comum no grego é aparecer antes do substantivo, tá certo? Então, tanto no grego como no português pode aparecer nos dois lugares, mas no grego nós vamos ter uma prioridade mais comumente usado antes do substantivo. Ainda falando sobre os usos, nós temos aí um exemplo, né? Hopstos doulos, o servo fiel. Se o adjetivo atributivo for escrito depois do seu substantivo, o grego se sente obrigado a repetir o artigo, para que fique bem claro que o adjetivo pertence àquele substantivo e não a um outro. Nós quase diríamos que é um aposto, o servo ou fiel. Esse artigo aposto fica sem tradução. Então, o grego repete o artigo, existe um exagero de artigo só para poder confirmar que aquele adjetivo atributivo faz parte daquele substantivo, só para fazer a ligação. Por isso que comumente é antes, né? É antes, o uso é antes, mas se for depois, repete-se o artigo para fixar a ideia de que aquele adjetivo atributivo está junto com aquele substantivo. Então fica rodulos, hopstos. Observe que a frase inteira é no nominativo. Dulos, hopstos, tudo no nominativo. O servo fiel, né? Parece um aposto, né? Porque a gente poderia traduzir o servo ou fiel, mas esse segundo artigo, na nossa língua, ele cai, ele é suprimido, porque a gente não tem o costume desse exagero, né? De artigos, a gente não usa tantos artigos assim, tá certo? Então, só para a gente fixar essa ideia, que ela é importante, os adjetivos em gregos, ele vai ter essas duas funções, ou predicativa ou atributiva. Na função atributiva pode aparecer antes ou depois do substantivo. Se aparece depois, repete-se o artigo. Se aparece antes, não há necessidade de repetir o artigo, ok? Isso nós estamos falando dos adjetivos atributivos. Agora vamos falar dos adjetivos predicativos. Letra D, uso dos adjetivos predicativos, a segunda posição em que eles podem aparecer. No português, a posição do adjetivo predicativo com seu verbo auxiliar pode ser antes ou depois do substantivo. Aí nós temos o exemplo logo a seguir, né? O servo é fiel ou o fiel é o servo. Geralmente é mais da primeira forma, né? A segunda forma ela é inteligível, ela existe, mas ela não é comumente usada. A gente usa mesmo a primeira forma, o servo é fiel. A mesma coisa acontece no grego, tá certo? Pode aparecer também antes ou depois, mas mais comumente também vai ser dessa forma depois, né? Depois. Exemplo, rodulos estin pistos. Ou pistos estin rodulos. Pode ficar o primeiro exemplo, né? O servo é fiel, rodulos estin pistos, o servo é fiel. Ou como o segundo exemplo, pistos estin rodulos, fiel é o servo. Mais comumente também vai funcionar da primeira forma. Muitas vezes, porém, o verbo ser é eliminado, é suprimido. Exemplo, rodulos estin pistos ou rodulos pistos. Da mesma maneira, você vai traduzir por o servo é fiel. Se não aparecer o verbo de ligação, a gente o inclui. A gente deduz que ele está ali e inclui. Então, pode parecer rodulos pistos, o servo fiel. Pode aparecer rodulos estin pistos, o servo é fiel, ou rodulos pistos, o servo é fiel, com a gente incluindo o verbo de ligação. Então, Carmozena, como que eu vou saber quando que é para incluir e quando não é?
Se for apenas o adjetivo atributivo, vai aparecer rodulos, hopstos, 2 vezes o artigo. Se for o adjetivo na forma predicativa, vai aparecer rodulos, estin, verbo de ligação, pistos. Agora, se for a forma predicativa, só que com um verbo suprimido, vai ser rodulos pistos, sem o uso de um novo artigo, apenas rodulos pistos. E aí a gente inclui na tradução o verbo de ligação, tá certo? Então fique atento nessas 3 formas que pode aparecer.